Olá, eu sou a Érica Andrade, Família Mais está no ar. Família Mais está no ar com um tema muito relevante, ansiedade, o mal do século. E a minha convidada de hoje é psicóloga clínica, profissional coach, casada há 6 anos com Augusto e mãe da Laura, doutora Sara Samili. E ela é especialista em transtornos de ansiedade, depressão, pânico e fobia. Para você ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir a gente no Instagram. Ministério da Família IBA. E para você ser abençoado, diariamente temos o Devocional da Família no grupo Telegram. Vamos à estatística da ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 33% da população mundial sofre de ansiedade. O Brasil é o país que mais sofre de ansiedade. E também tem o maior número de pessoas, com 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população convive com esse transtorno. E 83% da população brasileira apresentou ansiedade devido à pandemia. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de entrevista e a minha convidada de hoje é a Sara, psicóloga, mãe da Laura, esposa do Augusto. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito relevante, ansiedade, o mal do século. É verdade. Sara, muito bem-vinda ao Família Mais. Obrigada eu, a Érica, por essa oportunidade, por estar aqui conversando sobre esse tema, que é de extrema importância. Sim. E como você falou anteriormente, né, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Que estatística ruim, né? E quando vem a pandemia, isso ainda se potencializa, né? A gente acabou de receber os resultados da saúde mental em meio a essa pandemia e isso aumentou ainda mais, né? 85% dos brasileiros, eles apresentaram quadros de ansiedade. Então, realmente, esse é um tema muito importante, de muita relevância. Eu espero que esse bate-papo, né, venha trazer orientações, venha trazer informações no sentido da prevenção, né, de se falar sobre saúde mental de uma nova forma. Sim. E Sara, para a gente iniciar, o que é ansiedade? Muitas pessoas ainda ficam na dúvida, será que eu sou ansioso? Será que isso é uma doença, uma patologia? Como é que funciona? Certo, Vamos de forma explicar geral, aí. a ansiedade, a primeira coisa, é normal. É normal ser ansioso? A ansiedade é normal, é natural, inclusive benéfica, né? Gente, como você falou, se fala muito mal da ansiedade, mas ela no seu conceito natural, ela é extremamente normal e saudável. A gente precisa da ansiedade para que a gente consiga combater em situações de perigo, né? E isso está com a gente desde a nossa formação. Eu costumo sempre trazer um exemplo de Adão e Eva, né? Então, quando eles comeram do fruto, lá em Gênesis 3 fala que eles se esconderam, porque eles perceberam que estavam nus. E ali eles ouviram os passos de Jesus, né, os passos de Deus. Olha, é verdade, primeiro caso de ansiedade. Isso, eles ouviram os passos de Deus caminhando ali no jardim e eles se esconderam, porque tiveram medo. A Bíblia relata. E aí Deus pergunta, Adão, onde é que você está? Né? E ele fala, estou aqui, Senhor, me escondi porque senti medo. Ou seja, o medo ele é fisiológico, ele é uma resposta natural diante de uma situação de perigo. Então, naquele momento, a resposta de Adão e Eva foi fugir. Mas o nosso cérebro, ele sempre nos dá duas opções, a fuga ou o combate. Então, chegou uma situação de perigo, o seu corpo inteiro se projeta para responder. E aí, ou você foge ou você combate. Entendi. Falando em medo, né? Você tem um livro, né, que você escreveu, Tempo de Evoluir, capítulo de autoria, A Origem do Medo. Fala um pouquinho pra gente sobre a origem do medo, Sara. Nossa, esse é um projeto lindíssimo, que eu tô junto com a editora SAF. Teve um atraso aí na edição, era para ter sido lançado ano passado, mas em meio todo esse cenário, sim, a gente atrasou, então provavelmente esse ano sai. Já recebi, né, o projeto já todo pronto para aprovação, então acho que aí no meio do ano a gente já deve ter esse livro. Mas eu falo um pouquinho, fazendo a associação do medo, né? Como você lida com medo, associando a uma batalha.
que a gente precisa batalhar. Quando você está num processo de batalha, você precisa conhecer seu inimigo, você precisa se conhecer para saber as armas que você vai utilizar para enfrentar aquilo. A mesma forma é o medo. Então você precisa conhecer o medo, você precisa se conhecer e como você vai lutar contra esse medo, que é possível sim a gente vencer. Então é basicamente isso que a gente conversa um pouquinho sobre o livro. Ok. Sara, o que é ansiedade patológica? Como eu te falei anteriormente, né, o nosso corpo ele é projetado para essas duas opções, a fuga ou o combate. Esse é o cenário natural. Então, todo o seu corpo, quando está numa situação de perigo, ele gasta muita energia, Érica. Você fica com os seus sentidos mais aguçados, né, a visão fica mais aberta, o olfato, o paladar, coração acelera, o ritmo sanguíneo, né? Ele aumenta, o fluxo sanguíneo aumenta. Então, para isso, você gasta muita energia. O seu corpo precisa de muita energia para estar nesse estado de alerta, para combater essa situação de perigo. Então, a ansiedade patológica, ela vem quando a gente excede, quando está nesse excesso, quando a gente passa por muito tempo nesse perigo de alerta, nesse estágio de alerta, ou quando a gente passa por isso várias vezes. Por exemplo, eu tenho uma prova para fazer, automaticamente o seu sistema de combate ou fuga ele é acionado de forma natural. Mas se você permanece por ele, nesse estágio por muito tempo, você chega à exaustão desse corpo. Então ele não aguenta. E aí a gente chega na ansiedade patológica, que é quando você chega à exaustão desse estágio de combate ou fuga. Ou seja, já caracteriza uma doença Isso mesmo. já é uma patologia. Não é aquela ansiedade que que tá é ali, natural, né, preservando a gente. Isso que você precisa. Eu costumo falar que se você não tivesse esse sistema de combate ou fuga dessa ansiedade, que é o estresse, seria aquela pessoa, vamos fazer tal coisa, vamos. E ela ali, ela fica, né? Não tem essa força motivadora. A ansiedade, ela faz isso, é a ação, é o movimento, é você gerar, é você fazer, né? Então, isso é natural e isso é saudável. Se não chegava uma situação de perigo, você ia paralisar, né? É verdade. Você não ia se movimentar. Mas a exaustão desse processo te leva à patologia. Entendi. E para quem está assistindo a gente em casa, né, já que você mencionou, estatisticamente comprovado pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país de maior índice de ansiedade. Então, para você que está em casa assistindo a gente, que está identificando ou se perguntando, será que eu sou uma pessoa ansiosa? Então, a doutora Sara, né, ela é psicóloga, cognitivo-comportamental, certificada em neurociência de comportamento, está falando para a gente sobre ansiedade, o mal do século. Sara, quais são os sintomas, né, da ansiedade patológica, quando já se torna doença? É quando eu costumo falar que é quando passa, né? A intensidade e a frequência desses episódios estão elevados. Então, se você com alta intensidade, com alta frequência, está tendo prejuízos na sua vida, aí sim a gente caracteriza como ansiedade patológica. E esse prejuízo, ele vem tanto na área fisiológica, ou seja, no seu corpo, como ele vem no seu comportamento, como ele vem na área cognitiva, que são nos seus pensamentos, também na emoção. Fisiológica, por exemplo, quando intensamente e frequentemente você sente seu coração acelerado, como eu falei, você sente o suor, você sente a respiração, né, ruim, você não consegue respirar, aquela falta de ar, é um sinal de alerta. No comportamento, por exemplo, quando frequentemente e intensamente você se comporta de uma forma mais agressiva, você não tem mais tanta paciência, você se exalta com muita frequência, também é um sinal de alerta. Na questão cognitiva, né, o pensamento, quando frequentemente e intensamente você pensa de forma catastrófica. Tudo de ruim vai acontecer, né? Minha família vai morrer, eu vou morrer, se eu não fizer isso, vai acontecer isso, eu tenho que fazer isso agora. Pessoas que estão fazendo uma atividade aqui, mas já está pensando na outra e não consegue se concentrar nessa, né? Então também é um sintoma de alerta, a gente também precisa ficar atento a isso. E por último, as emoções. Quando você está irritadiço, quando você chora bastante, quando tem alguma alteração no sono, né? Tudo isso impacta e a gente precisa realmente ter um olhar mais atento que já indica que essa ansiedade não é mais natural. Sim. Você está tendo prejuízo na sua vida, você não consegue mais realizar as atividades que são simples, atividades que antes você fazia e que hoje você não consegue mais.
Então, aí sim, essa ansiedade já está no nível da patologia. Entendi. E você está falando, né, e eu estou lembrando, assim, a ansiedade, ela acomete todo mundo, né? Sim. Até as crianças, não é, Sara? Todo mundo. Eu pude, né, perceber que a minha filha teve uma alteração nesse período que ela ficou isolada. E ela dizia assim, mamãe, eu estou entediada, mamãe, eu quero ir para a escola, eu quero me relacionar. E é importante os pais terem esse olhar sobre o filho, principalmente nesse momento. Criança é quase 10%, né? A OMS traz que é quase 10% das crianças vão apresentar sinais de ansiedade e metade dessas crianças que têm ansiedade vão apresentar sintomas depressivos. Então é uma coisa que vai levando a outra. E como você bem falou, não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem cor. A ansiedade, ela tá aí. Ela né? tá aí. Ela está aí e atinge a todos, quase 9,3% de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E é para todos. Agora sim, há uma estatística que mostra que a mulher ela é mais ansiosa do que o homem. É verdade, né? Eu estudando sobre ansiedade também, eu falei, por que, né, Deus? A mulher tem que ser mais ansiosa. A mulher, estatisticamente, ela é mais ansiosa do que o homem. Quando a gente vai entender esse porquê, você percebe que a mulher, ela exerce vários papéis. Sim, várias funções, né? Várias funções. E isso dá uma carga de estresse muito alta, que é aquilo que eu falei da sobrecarga do sistema do combate ou fuga. Então, ela precisa exercer o papel de mãe, ela precisa exercer o papel de mulher, ela precisa exercer o papel de esposa, e aí vai para o ambiente de trabalho, precisa exercer o papel de profissional. Então, essas muitas tarefas sobrecargam esse sistema. E também estudos mostram que as mulheres, elas sofrem mais abusos, elas sofrem mais violências. Então, tudo isso também gera sobrecarga, proporciona gera para que realmente, né, ela seja acometida. Exato. E esse padrão, Érica, de beleza que é inalcançável. A gente brinca que é a síndrome da Mulher Maravilha, né? A mulher, ela tem que ser aquela maravilhosa. E isso também gera muito estresse, gera muita ansiedade. É tão libertador saber que não precisamos ser Mulher Maravilha o tempo todo, né? Você não precisa dar conta de tudo, né? Você vai dar conta do seu jeito, você vai fazer da sua forma, com o que você tem, com as ferramentas que você tem, e você dá conta, né? Não dá para se comparar, nossa, mas ela faz isso, ela é mãe, ela trabalha, ela cuida da casa e ela tá linda, impecável. Impecável, né? Você não sabe o que ela luta, você não sabe as batalhas que ela tá ali travando, né? Então você pode fazer do seu jeito, com o que você tem, da forma que você tem, e tá tudo bem. Verdade. Sara, a questão da ansiedade, eu não sei se os homens conseguem identificar se eles realmente estão um pouco fora da estatística, porque eles não falam que eles são ansiosos, porque o homem é mais introvertido ou não expressa tanto quanto a mulher, mas os homens também são acometidos pela ansiedade. Então, eu queria que você desse um recado aos homens que estão nos assistindo, que por algum momento ele pensou que ele é ansioso ou não, né? Aproveitando que os meninos estão aqui, então vamos dar um recado para quem está em casa, para o homem ter mais essa percepção e se observar mais. E até pedir ajuda, né? Sim. Os sintomas, eles são os mesmos, né? A grande diferença é que cada faixa etária, a criança, ela vai vivenciar de uma forma diferente do que um homem adulto, do que um homem adolescente, por exemplo. Então, a forma de expressar a ansiedade é um pouco diferente, mas os sintomas são os mesmos. Então, se você sente, né, tem um projeto para fazer, tem algo no trabalho para fazer, você não consegue dormir, né, você não consegue se alimentar, você está ali com aquele pensamento, não vai dar certo. Eu já sei que não vai dar certo, que deu tudo errado, que eu não vou conseguir, isso é um sinal de ansiedade. Às vezes é a explosão das emoções, né? Tá tudo bem, o ambiente tá tudo bem, você está conversando, e aí qualquer evento que acontece que tira você de tempo, você já se exalta, né? De uma forma mais agressiva, mais ríspida. Isso também é um sintoma de ansiedade. Então, você homem, né? Se você se sente dessa forma também, procure ajuda, né? A ansiedade, como eu falei, ela pode ser tratada, ela deve ser tratada, porque é muito ruim conviver com ela. Quem tem ansiedade sofre, Érica, não é fácil. Sofre muito. E quem convive com a pessoa que tem ansiedade também sofre. Verdade. Né? Até então, adoece. Adoece junto. Então, é possível sim pedir ajuda, é possível sim se libertar e ter uma vida mais saudável. Sim. Sara, eu queria que você falasse pra gente agora, existe uma causa específica, né, para que a ansiedade ela se torne um transtorno?
Não. Não existe. Não existe. Assim como outras doenças, né, na medicina, a gente não consegue ainda identificar uma causa raiz. A ansiedade da mesma forma, a gente não consegue identificar essa causa raiz. Bem certo que, através de estudos, a gente consegue perceber que questões genéticas contribuem muito, né? E isso eu consigo ver muito na clínica. Eu posso te falar que 100% das pessoas que eu atendo hoje, que têm ansiedade, quando eu vou ver o histórico, que é aquela primeira entrevista que a gente faz, né? Que é a anamnese psicológica, onde a gente pega o histórico familiar, sempre tem. Sempre tem um pai, sempre tem uma mãe, sempre tem um tio, uma avó, alguém que sofre com algum tipo de transtorno. Então, a carga genética é muito forte. Eu não estou falando que ela é determinante. Sim. Ah, se meu pai tem ansiedade, eu também vou ter. Não. Mas é uma predisposição, é um sinal de alerta, né? Então a questão genética influencia muito. Questões do ambiente, né? Fatores ambientais também influenciam. Ambientes com muito estresse, com muita pressão, no trabalho com muita pressão, em casa com muita pressão também você pode desenvolver. E questões mesmo do corpo, né? De cada pessoa, cada indivíduo. Também se mostra que pessoas mais tímidas, mais introvertidas, com pensamento mais pessimistas, elas conseguem desenvolver, elas desenvolvem mais ansiedade. Então, são uma série de fatores, mas cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa interpreta um evento de forma diferente, então existe essa singularidade, a gente precisa realmente analisar com mais cautela a cada caso. Sim. Existe um fator de risco? São esses três, né, que eu te comentei. Sim. O fisiológico, né, que é a questão do Sim. corpo, tem a questão da carga genética e tem a questão do ambiente, né? Tudo isso favorece. Então, olha a importância São do vários ambiente. fatores. E olha a importância do ambiente familiar do qual a gente está inserido. Sim. Né? Uhum. Então eu pude comprovar e ver uma alteração ali no comportamento da minha filha, porque ela se sentiu isolada, uma criança ativa que faz atividades, e aí eu falei, opa, eu tenho que proporcionar dentro da minha casa, né, algo que faça com que ela gaste essa energia, com que ela se sinta acolhida, com que ela sinta que vai passar. É assim que funciona? Exato, como você mesmo falou, teve uma alteração no ambiente dela. Ela estava acostumada a ir para a escola, interagir com os colegas, né? Ter um momento de lazer fora. Então, se você coloca dentro de casa e todo esse ambiente ele é modificado, você aciona aquela questão que eu te falei, do combate ou fuga. É um ambiente novo para ela, que causa estresse. Combate ou fuga. Essa ansiedade, né, vai sendo projetada, porque ela está ali na exaustão, ela está ali por muito tempo, numa situação que é nova, que causa, né, às vezes até desconforto. Sim. Então a gente precisa realmente adaptar, né? As crianças, a gente consegue perceber que aumentou muito, né, a ansiedade, a depressão nas crianças, a gente vê o número de suicídio infanto-juvenil aumentando cada vez mais, não? Então essa dificuldade de lidar com esse processo, com a mudança, né, desse ambiente, disso que foi projetado anteriormente. Que dicas que você daria para quem está assistindo a gente agora em casa, para as famílias? Nós ainda estamos na pandemia, estamos nos readaptando, né, a algo que a gente teve desde o ano passado, para que o pai, a mãe, o filho tivesse ali num ambiente familiar e que ele realmente estivesse ansioso. O que você poderia estar dizendo para quem está assistindo a gente em casa? Perfeito, Érica. Eu acho que é o tempo de qualidade. É priorizar. O tempo de qualidade, ele vai muito relacionado a priorizar. Quando você prioriza estar com seu filho, né, a não estar com o telefone, a não estar com, enfim, fazendo outras atividades, e você priorizar ouvir o seu filho, você já ajuda nesse processo. Né? Então é ter tempo de qualidade com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com as pessoas que estão dentro de casa, para que você consiga observar o mínimo sinal e aí já entrar em ação. Logo no começo da pandemia eu postei uma frase que dizia: aproveite o caos que o mundo está vivendo lá fora para reorganizar a sua vida dentro de casa. Porque era o que a gente tinha. Perfeita essa frase, né? A gente estava dentro de casa e por muitas vezes a gente não via o caos que estava dentro, a gente só estava olhando o caos que estava fora. E aí quando você se projeta para casa, né, só vê marido, filho, esposo, os conflitos começam a aparecer. Porque eles já estavam lá, né? Em alguma proporção eles já estavam lá. Então quando você se vê nesse cenário, aí tudo se potencializa. Então quando você tira um tempinho de qualidade, você senta, você olha no olho, você conversa, você brinca com seus filhos, tudo isso ajuda. Né? Lá em casa a gente tem uma cultura, meu esposo sai para trabalhar muito cedo,
Então eu não precisaria acordar tão cedo, mas eu me forço a acordar junto com ele pra gente sentar, tomar café juntos. A gente ali tem um tempo, olho no olho, a gente conversa, e aí ele sai para trabalhar. Nem que às vezes eu volte a dormir, porque tá Sim. muito cedo, mas eu me forço a levantar para estar junto com ele ali naquele primeiro momento do dia. A importância de estar à mesa, pelo menos em alguma refeição, né? Exatamente, isso é muito E a importante. gente pôde resgatar isso nesse tempo de pandemia. A gente tem que aproveitar o caos mesmo e Exato. tirar o que tem de positivo, Exato. né? Eu realmente não conseguia fazer refeições com a família, com o Douglas, com a Lavínia, e devido à pandemia, trabalhando em casa, a gente pôde fazer isso. Exatamente. Então, aproveitar realmente o que a gente tem, as oportunidades, né, e trazendo com um olhar positivo. Perfeito. Que bom. Estou aqui com a doutora Sara Samily, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, minha colega. A doutora Sara atende também no CETIF, né, Sara? Sim. Importante centro de tratamento intensivo da família, da Igreja Batista Atitude, do qual a gente está lá participando, ajudando. Então, você que quer tirar alguma dúvida, que gostaria de alguma orientação, pode entrar em contato também na igreja ou pelo Instagram da Sara, que está aqui. Mas vamos voltar ainda a falar um pouco sobre a ansiedade, né? O mal do século, infelizmente. Ainda. E, Sara, é possível ter cura? É possível tratamento? A gente fala de cura, a gente respira fundo, né? Não. Respondendo à pergunta em si, a gente não fala sobre cura, né, na ansiedade, a gente fala sobre remissão dos sintomas. E aí sim é possível. É possível você diminuir esses sintomas, você saber lidar com ele e conseguir ter uma vida mais saudável. Isso que eu ia falar, dá para ter uma vida normal, né? Desde que sim, esteja acompanhando ali em tratamento. Exatamente, é possível sim. Né? A cura, como eu falei, não dá para ter porque é um sentimento que é natural. Lembra que eu te falei que ele é normal? Sim. Você está produzindo a ansiedade todos os dias, a todo momento. Então não dá pra gente se curar de um sentimento que é normal. O que a gente pode fazer é diminuir esses sintomas para que ele fique realmente na faixa da normalidade, para que você não tenha prejuízos na sua vida, para que você não deixe de fazer uma atividade que você gostaria, para que você não paralise a sua vida pelo medo, pela ansiedade. Poxa, eu quero muito fazer tal coisa e não consigo. Eu atendo muitas pessoas e adolescentes que têm essa ansiedade no relacionamento, querem se relacionar, querem conversar, querem se entrosar, às vezes na igreja, na escola, e não conseguem, né, pela ansiedade. Então, é possível sim a gente conseguir entender esses sintomas, colocar no lugar correto essa ansiedade, para que você consiga ter uma vida mais saudável. Então, você que sofre de ansiedade ou entendeu aqui, mediante a fala, né, da Sara, os gatilhos talvez já estejam aí, você pode sim ter uma vida normal, saudável, desde que você trate. Exato. E como é o tratamento, Sara? Sim, Érica, é possível sim a gente conseguir controlar esses sintomas, mas como eu falei, não há essa cura, né, para a ansiedade. E eu costumo falar muito sobre o conceito da OMS no sentido do que significa saúde. A OMS fala que a saúde não é só a ausência da doença, né, mas é a promoção. É o bem-estar, né? É o bem-estar físico, mental, né? Físico e mental. E aí eu ainda acrescento espiritual. Humildemente acrescento espiritual. Porque somos uma tríade, é corpo, mente e espírito. Sim. Então, se eu pudesse dar algumas orientações de como controlar essa ansiedade, é cuidar dessas três esferas, da mente, do corpo e do espírito. Como é que você cuida da mente? Tem um processo da psicoterapia, que você entra, você vai entender como é essa ansiedade, quais são os seus gatilhos, em que momento você se sente mais ansioso e como você controla isso. O corpo, eu falo sempre, é a casadinha, é atividade física e alimentação. Então, estudos comprovam que pessoas que fazem atividade física regularmente, elas conseguem diminuir esse sintoma da ansiedade, porque ela consegue produzir hormônios do bem-estar, do prazer. Quando você diminui o café, quando você diminui açúcar, né, que são estimulantes, você também consegue ter uma ansiedade um pouco mais controlada. E, por fim, o espírito, né? A gente também precisa alimentar esse espírito, seja participando de algum grupo, seja lendo, né, livros que você gosta, seja participando de uma igreja que você se sente à vontade, você fazer atividades que promovam o seu bem-estar espiritual, você estar conectada nesse espírito também é muito bom.
Então, a gente cuidar da mente, do corpo e do espírito. Então, você que está assistindo a gente em casa, a doutora Sara já trouxe aqui dicas maravilhosas para você controlar a ansiedade. Sara, vamos assistir juntas o nosso quadro Dicas Práticas? Vamos sim. Vamos lá? Olá, eu sou o Dr. Alex Alves, neurocientista, e eu quero te chamar para fazer algo muito inteligente. Pega a folhinha de A4 e você vai começar a enrolar o papel. Você vai começar a enrolar o papel, ok? Nós vamos enrolar o papel, nós vamos enrolar o papel e vamos enrolar o papel. Você vai perceber o seguinte, você está com crise de ansiedade, você começa agora a desenrolar o papel. Você vai desenrolar o papel e você vai vir desenrolando e você vai enrolar de novo. Você vai enrolar de novo, você vai enrolar de novo, vai enrolar de novo, vai enrolar de novo. E agora você vai desenrolar o papel. Tu está gostando, né, Magno? Aqui, ó, o pessoal da técnica está gostando, gente, já querem fazer isso em casa. Então comece a fazer isso em casa, ok? Eu quero te desafiar. Em 5 minutos, a sua ansiedade vai parar. Não tome remédio. Use a folha de papel A4. Já temos patrocinador, diretora? Já tem o patrocinador? Em breve o patrocinador. Mas venha para a atitude que nós temos a folhinha de A4 para lhe dar. Venha com a gente. Vem para cá você também. E aí, Sara, o que você achou da dica? Maravilhosa, muito boa. De volta com o tema ansiedade, o mal do século. Sara, eu queria que você falasse pra gente, né, uma pessoa que tem ansiedade, ela tem o maior risco, né, de sofrer outros transtornos psiquiátricos? Sim, infelizmente sim. Assim como outras doenças crônicas, quando não tratadas, elas podem desenvolver, né, elas podem causar sequelas. E no caso da ansiedade, a mais comum é a depressão. Então, a gente vê que está muito atrelado. Sim. Mas também tem outras, tem transtornos, né, de transtorno obsessivo compulsivo, que a gente viu muito agora na pandemia, com esse processo de lavar as mãos o tempo inteiro, do álcool em gel. Então, muitas pessoas que tinham ansiedade desenvolveram um transtorno obsessivo compulsivo. Eu preciso aqui lavar a mão o tempo inteiro, passar o álcool em gel o tempo inteiro. Tem também transtornos alimentares, transtornos de pânico. Então, uma série, né, de sequelas que a ansiedade pode deixar. E às vezes até aquelas mínimas que a gente vai percebendo ali no dia a dia. Ah, eu já não estou conseguindo dormir, eu vou tomar aqui um remedinho para dormir essa noite. E aí na outra noite toma também, na outra noite toma também, sem qualquer orientação médica. Às vezes está muito tensa, porque a ansiedade faz isso também, você fica tensa, aí você vai lá, toma um relaxante muscular, que também é muito comum. E aí você vai se viciando em outras coisas, o álcool, a droga, né? Tudo isso para tentar minimizar esse sintoma, que a gente pode tratar ele muito bem na clínica, às vezes com a medicação, quando já está mais elevado, para que ele não vá para uma outra sequela, não vá para uma outra síndrome. Então é possível a gente fazer isso. Então, olha a importância de tratar ali a ansiedade, até para não desencadear ali outras doenças, outros transtornos. Então, quem está assistindo a gente em casa precisa sim procurar uma ajuda terapêutica, né, para estar ali tratando esse sintoma. Mas é possível, né? É possível, como a gente sim, trouxe. é possível, sim. Como identificar um momento de crise de ansiedade, o que fazer? Tenho certeza, quem está em casa agora quer ouvir. Muito importante essa sua pergunta, Érica, até porque a gente vê nos hospitais pessoas indo com ansiedade, com crise de ansiedade, achando que está infartando, achando que vai morrer. Verdade. E aconteceu comigo, né? Esse é um relato que eu trago meu. Eu, adolescente, na época de vestibular, né, toda aquela pressão, eu tenho que passar no meu primeiro vestibular, eu tenho que dar orgulho, né, para minha família, eu tenho que conseguir. Ali eu fazia o 3º ano ainda do ensino médio, já fazia, estudava para o vestibular, e naquela ansiedade toda, naquele turbilhão de emoções, comecei a ter uma crise de ansiedade. Que os sintomas são muito parecidos com quem está infartando. É a taquicardia, é a sudorese. E ali minha mãe me levou imediatamente para a urgência, achando que eu estava com algum problema no coração. Quando eu cheguei lá, a médica examinou, perguntou todos os sintomas, eu falei. E ali ela chamou minha mãe no canto e disse, olha, fica calma, fica tranquila, mas sua filha está infartando.
Então imagina uma mãe, né, ouvir que sua filha aos 17 anos de idade estava infartando, minha mãe quase que infartou. Imagino, né? Ela quase que infartou. E ela ainda disse, olha, não mostra nenhuma emoção para ela, porque ela não pode mais se emocionar. A gente agora vai fazer os exames, vai ver como é que tá o coração, vai ver tudo isso, e não demonstra nenhuma emoção. Então minha mãe ficou desesperada, né? Ligou pro meu pai, vem pra cá, urgente, que Sara tá infartando, eu não posso compartilhar com ela, então vem pra cá para eu compartilhar com alguém. Quando fizeram os exames, tudo normal. Não era infarto. Nada de coração, Sim. era uma crise de ansiedade. Então, realmente, é muito importante a gente percebe que são sintomas parecidos, né, no momento da crise, mas são causas diferentes e o tratamento são completamente diferentes. Então, a gente precisa ter esse olhar atento nos menores sinais. Um adolescente como o meu caso, que estava ali, né, mostrando uma ansiedade alta, uma preocupação alta com esses estudos, com a prova do vestibular que eu tenho que passar e essa cobrança muito forte, eu tenho que passar. Será que realmente eu tenho que passar no meu primeiro vestibular? Será que realmente eu preciso acertar de primeira? Né? É outra polêmica que o adolescente vive hoje. Não, eu tenho que acertar de primeira, eu tenho que escolher aqui o curso para o resto da minha vida, eu não tenho como mudar essa decisão. Você pode. Né? Você pode, então, a gente baixar um pouquinho esse nível de pressão para que a gente não sofra tanto com essa ansiedade. Isso aí. Então, você adolescente está assistindo a gente, que está aí nessa fase de vestibular, de Enem, de provas, você pode sim, né? Não da primeira vez, mas você pode se permitir sim acertar em outras vezes também. Não só o adolescente, inteira, até o adulto, né, Sara? É possível. Sara, pra gente finalizar, né? Antes da gente finalizar, você tá ansiosa para a chegada da Laura? Nossa! Tô aqui na identificação, sendo a ansiedade normal ou patológica, brincadeira. Mas sim, a gente vive um momento, né, de grande ansiedade no sentido da espera. E eu tenho aproveitado esse momento da gestação para estudar mais sobre a saúde mental e a maternidade. Então, tenho falado muito isso nas minhas redes sociais. A gente consegue perceber que mais de 40% das mulheres que estão grávidas têm transtornos mentais nesse período. Olha, então, vê só, a importância para você que está gestante. A importância, o puerpério também, né, um período de bastante atenção, ali a amamentação. O que eu vejo, Érica? Eu vejo que faz um romantismo muito forte na questão da maternidade. Não estou falando que não é um momento lindo, é sim, né? Você é mãe, eu estou vivendo isso, nossa, é uma emoção a cada chute, né? A cada movimento eu estou aqui, meu coração acelera, nossa, isso é um milagre do Senhor, né? E a Laura foi muito desejada. Então é um momento muito lindo, mas também é um momento de percepção dessas emoções. A mãe passa por problemas, questões emocionais, ela está ali com os hormônios à flor da pele, existe a cobrança, poxa, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que esse cenário que a gente está vivendo hoje vai ser adequado para a chegada da minha filha, do meu filho? Então há uma pressão muito forte na mãe, né, para se adaptar a esse novo cenário. Então a gente também precisa ter atenção, procurar uma ajuda. Hoje a gente vê que é extremamente importante uma mãe, né, já procurar uma ajuda psicológica nesse período, né, para que ela acompanhe todo o processo gestacional ali, o puerpério, né, para que ela esteja assistida, controlando ali aqueles sentimentos e entendendo que tá tudo bem, né, ao final você vai dar conta e vai dar tudo certo. Isso aí, você vai dar conta. Talvez não seja hoje, mas é possível dar conta. Sim, é possível. Ainda mais com ajuda. É possível dar conta. Sara, pra gente finalizar, né, para quem tá assistindo a gente em casa e tá assim, se perguntando, acho que estou sofrendo transtorno da ansiedade, o que eu faço? Primeira coisa, buscar ajuda. Você não está sozinho, eu sempre costumo falar isso. Você não está sozinho, você não precisa estar sozinho, porque às vezes a gente, não, eu tenho que estar aqui, eu não posso incomodar fulano, eu não posso incomodar cicrano. Você não precisa estar sozinho e você não está. Existe uma rede de apoios, como a Érica citou, né? Tem o CETIF, que ele tem vários profissionais que podem te ajudar. Tem o Centro de Valorização à Vida, que é um telefone que você pode telefonar. Você pode pedir ajuda para alguém próximo, um amigo. Olha, eu preciso sair dessa, me ajuda. E aí, com certeza, você vai receber alguma assistência. Então, a primeira coisa é, peça ajuda. Você não está só. E ali você inicia um processo de psicoterapia, o terapeuta vai te ajudar
vai te orientar nesse cenário. Às vezes é necessário, sim, uma ajuda de uma medicação, então você vai também a um psiquiatra. Eu ia perguntar, sempre tem a intervenção ali da medicação? Não sempre. Nem sempre. Nem sempre. As pessoas ainda têm esse receio, né, esse medo. E principalmente quem tem a ansiedade, eu percebo muito. Que não quer tomar, clínica, né, que nada. não quer tomar. Olha, doutora, eu tô aqui, eu faço tudo, mas não me manda para o psiquiatra, eu não quero tomar medicação. Isso é um tabu muito forte que a gente precisa combater. Né? A medicação, como uma outra doença, ela é necessária, assim como a ansiedade. Existem algumas deficiências de hormônio que precisam ser repostos e é através da medicação que a gente vai conseguir isso. Então, é necessário, sim, em alguns casos mais graves, tomar medicação, às vezes um ansiolítico, um antidepressivo, para que a gente consiga regular esses hormônios e o tratamento da terapia fazer mais efeito. Né, porque é uma casadinha que a gente chama, né? Quando está no nível mais elevado, a gente precisa desse apoio dos dois, né? Desses dois profissionais. Mas não deixe de pedir ajuda, peça ajuda, é possível sim ter uma vida mais saudável, você conseguir controlar todos esses sintomas, não paralisar a sua vida, não deixar as suas atividades, né, de segundo plano, esses desejos aí que você tem, que você não consegue fazer, é possível você fazer. Então procure ajuda. Doutora Sara, muito obrigada pela sua presença aqui. Você que esteve aqui com a gente, curte, compartilha, envie esse link para o maior número de pessoas possíveis. Com certeza você conhece alguém que sofre de ansiedade ou até você mesmo. Então abençoa a vida de mais pessoas e seja muito abençoado. Nós estamos pela Atitude TV, toda sexta-feira, 21h30. Seja muito abençoado pelo Família Mais. E mais informações em nosso Instagram, Ministério da Família IBA. Um beijo e até a próxima semana.